E aí, meus queridos e queridas Saiyajins, tudo bem com vocês? Bom, como vocês estão vendo no título, irei analisar os Saiyajins do Z e os Saiyajins do Super, analisando várias coisas como suas tonalidades, histórias e desenvolvimento. E tentando ver se a diferença do Z para o Super é tão gritante assim como muitos falam, mas vou apenas citar em Saiyajins puros, ou seja, nada de Saiyajins híbridos como Gohan, Gotei e Trunks, porque eles não são Saiyajins puros, ok? Espero que entendam. Mas antes de começar, eu queria me corrigir no vídeo anterior quando eu falo do Raditz e da Saiyajin Faixa ou Seripa. Mas primeiro falarei da Seripa, aonde eu disse que nunca foi apresentada uma Saiyajin mulher guerreira canonicamente além da Caulifla e Aquele, quando está transformada. Mas eu estava enganado. De acordo com o projeto Toyotaro desenhou, lá o Toyotaro desenha a antiga equipe do Bardock interagindo com o Lick, que é um Saiyajin amigo do Bardock, que é canônico. E nela fala que a equipe não recebeu a ordem de retornar para o planeta Vegeta, e nos é revelado que o Dodoria e os seus capangas mataram eles. Agora sobre o Raditz, no vídeo anterior eu me expressei um pouco mal, falando que o Raditz só serviu para apresentar os Saiyajins, sendo que na verdade, se não fosse o Raditz, o Goku não teria morrido e não teria perdido o Kaioken e a Genkidama. Então de certa forma, o Raditz foi muito mais importante do que só apresentar a raça Saiyajin. Agora o caso do Nappa ainda mantém a mesma opinião. Se você tirar ele da saga Saiyajin e deixar só o Vegeta como vilão, não faz falta, não muda nada na história. Mas é isso, gente. Essa é a minha retratação sobre o meu vídeo anterior. Eu errei, fui moleque, pretendo melhorar meu jeito de falar e me informar mais sobre para não errar de novo. Enfim, já falei demais, então vamos logo começar essa análise sem enrolação. Bom, na história do Z existia um planeta chamado Planeta Vegeta que tinha duas raças diferentes, os Tissufurujins e os Saiyajins. O Tissufurujins, além de ocupar metade do planeta, tinha um coração bom e era o mais inteligente e evoluiu mais rápido, principalmente na tecnologia. Tanto que eles têm uma cidade de alta tecnologia e eles foram os primeiros a criar os Scouters que a gente tanto conhece. Já os Saiyajins são um povo mais bárbaro e que viviam em cavernas. Não tinham muita tecnologia, mas em compensação eles tinham poderes extraordinários, ao ponto de serem mais fortes que os Tissufurujins. Além de que quando olham para a lua pode se transformar em um macaco gigante que se chama Ozaru. E essa transformação multiplica os poderes dos Saiyajins em 10 vezes. As principais características dos Saiyajins são sua cauda e seu desejo por lutas. Depois de um tempo, os Saiyajins atacaram a raça dos Tissufurujins e saíram vitoriosos. Com isso, tomaram conta do planeta Vegeta. O que já demonstra que a maioria dos Saiyajins do Z são seres cruéis e que matam por prazer e que amam conquistar planetas. Mas fazendo isso, a tecnologia dos Saiyajins ainda estavam atrasadas, já que não existia mais Furujins para criarem tecnologias avançadas. Isso fez os Saiyajins perceberem que não podiam viajar muito longe em busca de batalhas. Então decidiram unir forças com outros alienígenas para obter os melhores armamentos e dinheiro que ajudariam ele nas suas lutas. E em troca, eles davam planetas que eles já tinham conquistado para esses alienígenas. Eu acredito que quando eles estavam procurando armamentos e alianças com outros alienígenas, eles acabaram encontrando a raça do Freeza. Eu acredito que o Rei Cold fez a proposta para os Saiyajins se tornarem servos dele, mas como sabemos que os Saiyajins são orgulhosos lutadores, eles recusaram e quiseram atacar o Rei Cold, porém foram derrotados facilmente. E provavelmente o Rei Vegeta também foi derrotado. E com isso, eles foram obrigados a aceitar essa proposta. E o que reforça isso é que o Rei Vegeta no anime muitas vezes demonstrava raiva do Freeza, porque não aceitava ser servo dele. Não importa o que aconteça ao meu filho, o que não posso tolerar é a atitude dele. O Freezer acredita que somos os servos fiéis dele. Mas Rei Vegeta... Maldito Freezer, ele vai me pagar! Bom, como a gente sabe, os Saiyajins têm uma mania de mandar bebês Saiyajins para outros planetas para destruir ou conquistar. E um desses Saiyajins que foram mandados para outro planeta foi o nosso protagonista Goku, que foi enviado para a Terra. Porém já eu falo sobre ele. Oi, Black do futuro aqui para corrigir o Black do passado. Essa parte que eu falo que o Goku foi enviado para a Terra
como um bebê é um filler, nunca foi canônico. Aquela frase do Mestre Kami dizer que o avô Gohan encontrou um bebê é um erro de tradução, porque ao que parece, quando traduziram, pegaram só o diálogo do Z no anime e botaram essa frase no mangá. Mas na verdade o avô Gohan encontrou o Goku como uma criança, tanto que no capítulo 15 no mangá Dragon Ball, Mestre Kami fala a palavra criança e não bebê. Inclusive, até no anime do clássico, o episódio 8, o Mestre Kami fala que o avô Gohan encontrou um garotinho e não um bebê. Agora eu me lembro, Gohan me disse uma vez que tinha encontrado um garotinho com um rabo e que ele o estava criando. Ou seja, esse papo que o Goku foi enviado na Terra como um bebê e que mudaram isso no Super é mentira. Goku sempre foi uma criança quando foi enviado para a Terra. E bem, gostaria de dar os créditos pro Jag Superior que comentou e me mostrou essas cenas. Então eu quero agradecer a ele por ter me mostrado essas informações. E é isso, gente. Me desculpa por esse erro. Continuem o vídeo aí. E depois de algum tempo, o Freeza, além de ter lido a história do lendário Super Saiyajin, ele percebeu que os Saiyajins uma hora a outra ia se rebelar contra ele. Decidiu destruir o planeta Vegeta com seu ataque de energia chamada Supernova, e assim os Saiyajins foram extintos, sobrando apenas Goku, Raditz, Nappa e Vegeta. Agora o do Super, por incrível que pareça, não tem tanta diferença assim pro Z. Ele até explica e corrige algumas coisas sobre a história dos Saiyajins, como por exemplo, o planeta Vegeta na verdade se chamava Planeta Sadala. E essa mudança de nome faz sentido porque o planeta Vegeta tem esse nome porque o Rei Vegeta e seus capangas Saiyajins foram lá e destruíram a raça de Sulfurujins, dominaram todo o planeta e depois colocaram esse nome de Planeta Vegeta. O planeta Sadala se chamar Planeta Vegeta antes mesmo dos Saiyajins dominarem o planeta não faz sentido, é algo incoerente do Z. E antes que me questionem, eu estou falando do Rei Vegeta primeiro e não o Rei Vegeta principal que a gente conhece. Até porque, como a gente sabe, tinha outros Rei Vegetas, mas não existia só um, existia vários. Então relaxa aí, eu estou falando do Rei Vegeta primeiro, beleza? E a maior prova que a história do Saiyajins do Super é o mesmo do Z é que o Vegeta disse pro Kyabra que o planeta Sadala foi aniquilado e só depois se tornou o planeta Vegeta. Eu não sei se no Super eles estão falando de Sulfurujins, mas eu acho que estão falando sim porque muito provavelmente eles existem, já que o Freeza fala que fizeram lá os Scouters bem melhores que os antigos que os Saiyajins usavam. E muito provavelmente eles estavam se referindo aos Scouters que os Sulfurujins faziam. São dispositivos recém-desenvolvidos. Chamam-se Scouters. Eles são rastreadores bem mais compactos do que os Scout Scopes de vigilância que usaram até agora. Bom, voltando ao assunto do Saiyajins do Super, em vários momentos no mangá e no mangá do Minos, que faz parte da história do Super Broly, temos vários momentos onde os Saiyajins estão em batalhas e matando monstros em um planeta. Ou então na saga Granola, onde vimos Saiyajins transformados em Ozaru tacando terror no planeta do Cereal Jeans, e inclusive matando os Namekusei do planeta Cereal de forma brutal. Além disso, Vegeta cita que os Saiyajins não sabiam como viver a não ser lutando, e ele afirma que eles terem feito todos aqueles crimes nunca foi culpa do Freeza. Vegeta também afirma que o pai dele só queria poder e usou o sacrifício de outros Saiyajins para conseguir ser rei, e que o destino dos Saiyajins serem destruídos já tinha começado antes mesmo de eles serem controlados pelo Freeza. Então você aí que é fanboy do Z, que achava que os Saiyajins do Super eram os coitadinhos e bondosos, iguais do Universo 6, só te digo uma coisa. Achou errado, otário? Mas continuando, o Super apenas acrescentou algumas mudanças nos Saiyajins, porque no Super Broly nos é mostrado Saiyajins médicos, cientistas e açougueiros. E pra mim faz sentido terem Saiyajins com cargos diferentes, porque os Saiyajins podem ser da raça guerreira, mas isso não significa que eles não vão ter capacidade de raciocinar e que ter inteligência. Ainda mais que eles trabalham com o Freeza, então muito provavelmente ele teve alguns cargos e trabalho por causa do Freeza. Eu duvido que o Freeza só queria usar os Saiyajins apenas para sair destruindo planetas e conquistar. Tenho certeza que ele dava algumas funções para os Saiyajins. Outra diferença dos Saiyajins do Super pro Z é que ao invés de mandar bebês que crescem para conquistar o planeta, eles mandam crianças de 5 anos. Mas enfim, aqui encerramos a história e a personalidade principal dos Saiyajins. Agora vamos para outro tópico. Bom, como todo mundo sabe, o Goku sendo bebê depois de ser encontrado pelo avô Gohan, ele demonstrava ter atitudes agressivas e violentas. Porém, após cair em um penhasco, sua personalidade foi totalmente mudada. Se tornou alguém bondoso e gentil.
porém seu desejo por lutar ainda ficou intacto. E muitas vezes seu desejo por luta sempre ficava acima da sua família e de seus amigos, o que demonstra que esse é o maior defeito do Goku. Só na saga Cell ele dá uma controlada, tanto que ele deixa o Vegeta lutar com o Cell primeiro, e ele começa a entender que a Terra não precisa depender só dele, e sim de outros guerreiros Z. E na saga Buu ele esclarece perfeitamente isso, porque primeiro ele pensa em derrotar o Majin Buu, deixando a luta dele com o Vegeta de lado, e ele ensina o Goten e o Trunks a fusão, para derrotarem o Majin Buu. Claro que é porque o Goku também não tinha muito tempo de vida na Terra, mas essa atitude já demonstra que ele quer que outros guerreiros Z lutem por ele, não só ele sozinho, né? Porém, apesar do Goku ter essa maturidade, o seu jeito de querer lutar não mudou, ele apenas está mais controlado. Mas ele ainda demonstra seu desejo por luta, já que ele faz Jokenpô para tentar lutar com alguém na nave do Babidi. Tanto que quando o Vegeta derrotou o Pui Pui, o Goku já fala logo que agora é a vez dele de lutar. Então, para quem achava que o Goku na saga Buu parou de querer lutar, está enganado. Ele ainda tem desejo por lutas, até porque ele é um Saiyajin, né? E todo Saiyajin gosta de luta. Porém, o Goku demonstra ter um controle em não querer lutar o tempo todo, né? Agora vamos pro Vegeta, que começou como um Saiyajin cruel e conquistador e foi deixando seu orgulho um pouco de lado e acabou se tornando amigo do Goku. E aos poucos se tornou alguém que ama muito sua família e que vai proteger a Terra a todo custo para que sua família não morra, ao ponto de sacrificar a própria vida para matar o Majin Buu. E já vou avisando que estou fazendo esse breve resumo, porque senão o vídeo dura até amanhã para eu explicar todos os personagens detalhadamente. Apenas colocarei detalhes quando for necessário, tá bom? Espero que compreendam. Agora vamos falar do Broly, que assim, não tem muito segredo, ele é um Saiyajin psicopata e cruel, ponto. E vamos combinar, ele como vilão é massa, porém suas motivações são bem ruins. Mas eu não vou ser aqueles fãs do Super que vivem falando que o Broly só fala Kakaroto e Kakaroto. Isso só acontece no segundo filme, porque no primeiro filme ele falava bastante. Mais um inseto nojento disposto a morrer. Eu sou um monstro infernal, é? Está enganado. Sou o próprio demônio. O príncipe Vegeta do Saiyajin será o teu adversário! Aproxime-se, Vegeta. Prometo que não deixo você morrer tão facilmente. Teria sido bem melhor para vocês morrer do que resistir, mas são obstinados. Eu os admiro porque é isso que um Saiyajin de raça pura faria. Tinha que ser assim, senão ficaria aborrecido. Só que nas continuações ele virou um bicho louco que só sabe falar Kakaroto. Kakaroto! Já disse que nunca comi isso! Bom, como eu já disse no vídeo anterior, o cara odeia o Goku porque ele chorou ao lado dele. Eu acho isso muito ruim. E eu tenho certeza que vai vir fanboy do Broly dizer: mas Mac, você é muito burro. Ele não odeia o Goku porque ele chorou do lado dele, sim porque o choro dele faz o Broly lembrar que tentaram matar ele. Meu Deus, ele é do canal, não sabe nada de Dragon Ball. Primeiro, meu querido fanboy, se isso fosse verdade, o Broly em outros filmes não ficaria que nem um doente pensando só no Goku. E toda vez que ele vê ele já quer quebrar o Goku no pau. Não é à toa que o cara só virou lendário Super Saiyajin na hora que ele viu o Goku. É só ver essa cena aí. Kakaroto! Broly? Kakaroto! Segundo, se isso envolve trauma e psicológico, então por que o Broly não tem ódio do Vegeta? Já que ele é muito parecido com o Rei Vegeta, né? E o Rei Vegeta tentou matar o Broly. Ou tu vai me dizer que o Paracus não contou pro Broly que o Rei Vegeta tentou matar ele? Essa desculpa não cola. Tanto que se você colocasse a história do Broly do Super no Broly do Z e só adicionasse psicopatia, você teria um Broly vilão perfeito. Mas o do Super já a gente fala sobre ele. Só queria apenas esclarecer um pouco do Broly do Z, tá bom? Agora vamos pro GOAT dos Saiyajins, Bardock, o pai de Goku. Bom, como muitos sabem, o Bardock é um Saiyajin de classe baixa, que junto com seu esquadrão trabalhavam para o Freeza, porém quando Dodorian matou seus amigos, Bardock desafiou Freeza e tentou matá-lo. Porém, morreu no processo, né? Para resumir é isso. Agora, sobre sua personalidade,
Ele é um Saiyajin padrão como qualquer outro, cruel e conquista planetas. Porém, ele tem algumas coisas meio questionáveis, como por exemplo, ele despreza e não liga muito pro seu filho Goku, ou melhor dizendo, Kakaroto. Eu não tenho por que ver um guerreiro de classe baixa. Eu não sou um retardado para ir. O que eu quero dizer é que não me interessa. E bem, eu já disse isso no vídeo anterior, mas eu acho sem sentido o Bardock do Z desprezar o próprio filho por ser classe baixa, sendo que ele também é um. Porém, apesar de tudo, eu vou falar um negócio que eu deveria ter falado no vídeo anterior. Eu acho esse Bardock muito massa e muito Shed. Ele tem cenas muito boas, cara. Tipo quando ele tá ensanguentado, muito ferido. O cara vai lá, usa todas as suas energias para tentar matar o Freeza e desce a porrada no exército dele, ao ponto de até o Freeza ficar com muita raiva. Ou então aquela cena quando ele usa o lenço, fica limpando seus amigos e aos poucos o lenço fica com a cor do sangue deles e ele amarra como se fosse uma faixa homenageando eles. E depois disso ele vai lá e mete a porrada nos caras que mataram os seus amigos. Mano, não tem como não gostar dessa cena. É puro cinema, velho. E eu sei que vocês devem estar confusos por eu elogiar o Bardock e o Broly do Z, já que no vídeo anterior eu critiquei os dois, né? Mas gente, vocês que são fãs de Dragon Ball, vocês têm que entender que crítica não significa odiar o personagem. O Bardock do Z e o Broly do Z tem seus problemas, mas isso não faz eles serem personagens ruins. Eles têm sim seus charmes e boas cenas. Eu vou ser sincero, eu não me importaria se o Broly ou o Bardock do Z fossem canônicos. Eles são bons personagens, mesmo tendo seus defeitos. Bom, eu já me prolonguei demais, então vamos continuar, né? Bom, aqui eu vou falar de alguns Saiyajins que não tem tanta história ou que são filhos. Raditz, o irmão de Goku ao Kakaroto. Ele foi importante para apresentar a raça dos Saiyajins e revelar que o Goku é um alienígena. Nappa, o pau mandado do Vegeta. Sua única importância foi matar os Guerreiros Z para depois morrer que nem lixo pelo Vegeta. Porém, ele nos apresentou dois momentos icônicos que todo fã de Dragon Ball conhece ou já viu em algum meme, né? Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Eu não imaginava que fosse atacar desse jeito. Seu miserável! Você não é tão bom assim. É um fracassado. Turles, um Saiyajin que, segundo a Toei, mostra como seria se o Goku não tivesse batido a cabeça. Um Saiyajin cruel, confiante e orgulhoso. Segundo algumas informações, o Turles é parecido com o Goku devido ao fato de guerreiros de classe baixa possuírem cabelos semelhantes. Porém, essa informação não passa de um filho, né? Pelo menos por enquanto. Terrible, o irmão de Vegeta e o filho mais novo do Rei Vegeta. Ele apareceu pela primeira vez no OVA de Dragon Ball Z, o retorno de Goku e seus amigos. Sua personalidade é de um cara bondoso, gentil e educado. Paragus, o pai de Broly, que também é outro Saiyajin perverso igual ao seu filho. Embora o Broly demonstre ter uma psicopatia e crueldade muito maior que a do seu pai, ao ponto do próprio Paragus precisar instalar uma coleira para controlá-lo. E tudo isso para morrer no final, né? Agora vamos para a equipe do Bardock. Siripa, Toma, Totepo e Pambuquim. São Saiyajins que são companheiros e também amigos do Bardock. Que assim, não tem muito o que dizer, eles são ajudantes do Bardock e conquistam planetas. E como muitos sabem, em uma missão, sem o Bardock, eles foram mortos pelo Dodoria e seus capangas. Rei Vegeta, sua personalidade é de um governador que está sempre em busca por poder e que não se importa se tem que matar outros Saiyajins para conseguir isso. Após um tempo, ele foi morto pelo Freeza ao tentar desafiar ele na sua nave. Com isso, encerramos os Saiyajins do Z. Agora vamos pro Super. E bom, gente, eu não vou falar do Goku do Super do anime, mas sim do mangá. Porque do anime é muito ruim, meu cérebro ia derreter pra falar dessa versão do anime. Porque ele é um completo idiota, imbecil. Talvez no Dragon Ball Super 2, quando o anime voltar, ele possa melhorar um pouquinho. Aí talvez eu falarei dele, algum dia, né? Mas até lá, eu não tenho paciência pra falar desse Goku horrível do Super no anime. Ele só fica bom quando tá com o instinto superior, né? Mas assim, o Goku no mangá do Super, ele também começa de forma ruim. O maluco sabe que o Bills é perigoso, que pode destruir o planeta Terra,
e mesmo assim quis procurar luta com ele, parecendo uma criança. Tipo, o Goku do Z na saga Buu até gostava de luta também, mas ele não era idiota ao ponto de não pensar no que ruim podia acontecer com o planeta Terra. Mas bom, depois de algumas sagas do Super, o Goku aos poucos evolui, né? Tanto que quando o Goku encontra o Moro, ele não fica empolgado, ele fica sério e sente o perigo. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior, mas como vai ter gente nova aqui, eu estou falando de novo. E bom, o Goku da saga Moro, ele aprende a controlar suas emoções para controlar o instinto superior, pois como muitos sabem, o Goku sempre usava a raiva como um poder, como o Super Saiyajin 1, 2 e o 3. Quando o Meros morre, ao invés de ele ficar com uma raiva extrema, ele se controla. E só aí estamos vendo que o Goku está mudando aos poucos, né? Já que o Goku, com sua bondade e empatia, ele sempre demonstrava uma raiva incontrolável quando aqueles que ele gosta morria. Porém, aqui na saga Moro, ele controla suas emoções e vê que nem tudo vai se resolver na raiva. E assim, ele conseguiu usar o instinto superior completo. E eu já sei que vai ter hater do Super falando: ah, mas o Goku ainda é burro, ele ajudou o Moro a recuperar suas energias igual ele fez com o Cell. Mas gente, você tem que entender que o Goku, mesmo sabendo que tem vilões que não podem mudar, ele ainda tenta dar uma segunda chance. E outra coisa, o Goku tava com tudo sob controle, pois ele já estava preparado com alguma trairagem do Moro, né? E na saga Granola, o Goku demonstra uma maturidade de não querer lutar e depender se o Granola queria matar ele. Ele tenta conversar, sabe? Então sim, o Goku tá amadurecendo aos poucos. Porém, em alguns momentos na saga Super Hero, o Goku parece que desaprendeu a importância de treinar a mente. Mas talvez seja só aquele momento. Tomara que o Goku não vire o idiota de novo nos próximos capítulos. Vamos torcer por isso. Bom, o Vegeta do Super, no mangá é claro, ele ainda continua aquele papo de superar o Goku. Mas é algo mais amistoso. Não é um maluco que quer lutar com o Goku o tempo todo, tacando dane-se pra terra e pra família. Ele continua com a mesma personalidade no fim da saga Majin Buu. Ele tem umas coisas tão curiosas que vai você olhar e pensar: rapaz, o Vegeta realmente evoluiu. Tipo ele treinar a mente e dizer que a melhor forma de usar seus poderes é ficar relaxado o tempo todo e só ir com tudo quando atacar. Algo bem semelhante ao que ele fez contra o Goku Black, né? O que já demonstra que o Vegeta está ficando mais inteligente em lutas, assim como o Goku é um gênio nas lutas, né? Outra mudança que o Vegeta ficou massa no Super é a sua transformação Ultra Ego, que para quem gostava daquele Vegeta antigo, que era maníaco e orgulhoso, igual o Majin Vegeta, o Ultra Ego revive essa personalidade anterior, né? É algo bem semelhante ao instinto superior completo, que quando o Goku tá nessa forma, ele fica 100% sério e sem emoções. E eu acho isso muito legal porque dá um equilíbrio de personalidade pros personagens, né? E bom, é isso, acho que eu já resumi até demais, né, o Vegeta do Super. Então vamos continuar. E agora vamos pro polêmico Broly do Super. E aqui temos uma das maiores mudanças do Broly do Z pro Super. Porque primeiro, esse Broly do Super é canônico. Segundo, que sua história teve bastante mudanças. E sua personalidade também. Aonde Broly, ao invés de ser um maníaco louco, com psicológico todo ferrado, aqui vemos um personagem injustiçado pelo Rei Vegeta e pelo próprio pai. Esse Broly é um cara calmo, quieto e ingênuo. Mas quando se irrita, vira completamente um monstro com poder ilimitado. E apesar de ele não lutar igual o Broly do Z, eu acho interessante esse jeito que ele luta, como se fosse um monstro descontrolado. Porque é isso que ele é mesmo, né? O lendário Super Saiyajin é um monstro selvagem e descontrolado. Então pra mim faz sentido ele lutar dessa forma, né? E eu vou te falar, esse negócio do Broly ser manipulado pelo pai pra odiar o Vegeta no começo, eu acho bom. Não é igual do Z que tipo, o Goku chorou comigo, então eu odeio ele. Não, o Broly do Super foi manipulado e deu uma motivação mais coerente do que o do Z. Ele não é um doido que depois do primeiro filme só sabe falar Kakaroto, Kakaroto. Aqui o Broly é um Saiyajin que tem uma personalidade boa e suas motivações são coerentes. Porém, eu vou ser sincero, eu sinto falta daquele Broly do Z, psicopata e que é um vilão puro. Eu acho que se juntasse a história do Broly do Super e colocasse a psicopatia do Z, eu acho que ficaria melhor.
Porque como eu falei, o Broly do Z é melhor que o do Super como vilão, porque de resto ele é inferior. Enfim, continuando. E bem, o Paragus é quase a mesma coisa do Z. A diferença é que o Paragus do Super tem um ódio bem maior pelo Rei Vegeta do que o original, já que como ele não conseguiu se vingar do Rei Vegeta, ele que decidiu matar seu filho Vegeta para se sentir satisfeito. E o Paragus tem uma crueldade bem alta, já que ele matou seu próprio companheiro só para ter comida pro Broly e para ele. E bom, como a gente já sabe, ele foi morto pelo Freeza e sua história se encerrou aqui. É só isso. E agora vamos pro nosso GOAT de novo, Bardock do Super. E bom, para começar, ele fez tudo o que o Bardock do Z não fez, que é acrescentar na história e ser bastante importante pro Goku. E bom, o Bardock do Super é um Saiyajin guerreiro que conquista planetas e que antes não se importava muito com sua esposa e com seus filhos. Tanto que ele nem viu o nascimento do Goku, ao ponto da Gine ficar furiosa com ele e reclamou da sua ausência. E o maluco simplesmente não tava nem aí e zoou a barriga dela quando tava grávida, né? Só aí a gente vê que o Bardock do Super no começo não era nem um pouco amigável. Porém aos poucos foi evoluindo. E o que eu acho interessante no Bardock do Super é que quando ele vê a Gine e o Goku na mãe do Granola e no próprio Granola, ele tem uma reação muito parecida com o Bardock do OVA quando vê o Alien Berry implorando para ele salvar sua raça. No começo ele fica até com receio, mas depois de lembrar dos seus amigos que foram mortos, ele decide ajudar. Não sei se usaram o OVA como referência, mas eu acho que foi. Porque eles são parecidos em quesito de não ligar para os outros, mas depois começar a se importar com alguém de vez em quando. Outra coisa que eu acho interessante falar é que o Bardock do Super, quando ele ajuda o Monaito e a família do Granola, ele mesmo se questiona o porquê tá fazendo isso. É um diálogo curto, mas isso já esclarece que o Bardock do Super estava com receio de ajudá-los. E eu acho isso legal, porque se é pra fazer um Saiyajin ter uma atitude boa, mesmo não sendo um herói, é bom colocar ele se questionando se deve fazer isso ou não. E meu amigo, assim como o Bardock do Z, o Bardock do Super tem uma cena Shed pra caramba. O bicho apanhando que nem um condenado e o cara resiste e luta até o fim. E tem uma cena muito boa, que é o Gás perguntando se o fato do Bardock salvar o Granola e o Monaito vai apagar os crimes dele. E o Bardock simplesmente diz não. Depois o Gás pergunta se ele tá lutando por vingança, já que ele matou a mãe do Granola. E ele responde não também. E aí o Gás continua perguntando por que ele tá lutando então. Aí meu irmão, o Bardock eleva o Ki e diz: em uma luta de vida e morte, que idiota pensaria em outra coisa além de vencer? Mano, isso é uma cena muito boa, velho. E com isso o cara derrota o Gás de forma épica. E mano, me desculpem, talvez vocês achem que eu seja um fanboy do Super, mas irmão, não tem como não achar esse Bardock massa. Todas as cenas dele lutando, dialogando, são muito boas, cara. O maluco simplesmente fez o Goku e o Vegeta lembrar o que eles devem carregar no sangue Saiyajin, que é o orgulho. Pra mim, o Bardock do Super é um personagem sensacional e nada vai me fazer pensar ao contrário. Simples assim. E agora vamos falar sobre a Gine, a mãe de Goku. E ela foi uma Saiyajin que fazia parte da equipe do Bardock. Mas, por ter aquela personalidade gentil, não era útil nas batalhas. Tanto que o Bardock salvava ela várias vezes, o que acabou fazendo os dois se aproximarem e se casarem, né? E depois disso ela saiu do time e começou a trabalhar em outra função. Ela trabalha em um centro de distribuição de carne para os Saiyajins se alimentar e ficarem fortes e prontos para uma próxima batalha. E ao que parece, a relação dela com o Bardock era totalmente diferente da cultura dos Saiyajins, porque o padrão era os Saiyajins se relacionarem apenas para a reprodução e ter novos lutadores. Porém o Bardock e a Gine realmente se amavam de verdade. Bom, a personalidade da Gine é de uma mulher carinhosa, amorosa, porém às vezes um pouco esquentada, já que como eu mostrei, ela ficou irritada pelo Bardock não ver o nascimento do filho dela. Bem, eu acho que esse troço da Gine se importar com seus filhos, incluindo até o próprio Bardock, eu acho que isso afetou um pouco o Bardock, já que em Dragon Ball Minus, a Gine fala que não é normal ver o Bardock se importar com o filho dele. E voltando pro Bardock, eu vou dar um veredito final. Não é porque o Bardock do Super salvou 3 pessoas que isso faz ele ser um herói bondoso. Porque, meu irmão, ele pode ter poupado 3 pessoas,
Mas e as outras 1000 que ele matou do planeta cereal? Elas não importam? São vidas, tá, gente? Posso dar um exemplo do Jason da Sexta-feira 13, que é simplesmente um maluco que passa o rodo em geral, inclusive adolescente. Porém, tem uma cena que o Jason poupa uma criança. E tipo, só porque ele poupou uma criança, isso apaga o fato que o cara é um serial killer que mata um monte de gente? Não. Da mesma forma que não é porque o Bardock poupou a família do Granola que isso vai apagar que ele matou um monte de gente do planeta Cereal G. Então para com essa palhaçada de que o Bardock é um herói, porque ele não é e nunca foi. O que dá pra dizer é que ele tá cansado de guerras e genocídio, mas ele tem que continuar fazendo isso porque ele trabalha pro Frieza. Basta ver essa cena aqui no anime que explica muito bem. Mas eu não entendo. Por que está fazendo tudo isso? Não é normal um Saiyajin se preocupar assim com os próprios filhos, sabe? Talvez seja porque eu tô sempre em guerras e gostaria de salvar alguma coisa de vez em quando. Principalmente alguém destinado a ser um guerreiro de classe baixa, como meu filho. E assim encerramos os personagens do Z e do Super. E bom, como vimos aqui, os Saiyajins do Z e do Super não tem toda a diferença. As únicas mudanças é que agora temos Saiyajins com outras funções além de lutar. Então no fim, essa treta de que os Saiyajins do Super são infantilizados e bondosos é uma grande farsa, uma mentira que foi criada apenas para os haters do Super ficar atacando pau. E não me venham falar de e aquele plot twist que o Goku foi enviado para a Terra para conquistá-la e depois virou seu salvador. Eu vou falar para vocês, esse caso de que o Goku foi enviado para a Terra para exterminar, aí depois virou seu salvador, sinceramente isso não muda nada. É tipo, tá, ele virou bondoso porque bateu a cabeça. E os fanboys do Z usam isso para falar que o Goku seria só o único Saiyajin bom. Mas isso é anulado no próprio Dragon Ball Z, quando vimos que o Vegeta, um dos piores seres de Saiyajins, os mais cruéis, se tornou alguém bom. Ou seja, o Goku se tornaria alguém bom independente se batesse a cabeça. Porque vocês acham mesmo que o avô Gohan ia deixar o Goku agressivo para sempre e não ia ensinar boas maneiras, não? Então esse plot twist não mudaria nada. Vocês fãs do Z estão superestimando um plot twist que não mudaria quase nada em Dragon Ball. Essa é a verdade. Mas voltando para os Saiyajins, eu vi algumas pessoas dizendo que os Saiyajins do Z eram raízes e que não se importavam com nada e nem com seus filhos, enquanto os do Super eles importam. Bom, primeiro, a Gini já falou que não é normal os Saiyajins se importarem com os próprios filhos, então já começa por aí. E outra coisa, se os Saiyajins do Z não se importam com nada, nem com os filhos, então por que os amigos do Bardock se importaram mais com o Goku do que o próprio Bardock? Eu acho que a gente se empolgou, né, destruindo esse lugar. E tudo só para comemorar o nascimento do seu filho. Só para comemorar o nascimento do meu filho? Para de dizer bobagens. Já acabamos com aqueles seres desse planeta horrível. Por que não vamos ao planeta Vegeta para ver como está seu filho? Embora esse filme seja um filler, eles ainda representam os Saiyajins do Z. Mas eu nunca vi ninguém reclamar da equipe do Bardock se importar mais com o Goku do que o próprio Bardock. Agora, se essa cena fosse do Super, meu amigo, tava todo mundo tacando pau. Às vezes eu fico me perguntando se essa galera ataca qualquer coisa do Super são realmente fãs do Dragon Ball, ou são apenas um bando de marmanjo que só assistiu o Z, mas nunca assistiram o clássico, o GT e nem o Super. Vocês têm que entender que os Saiyajins são apenas uma raça guerreira que gostam de lutas, mas que de vez em quando tem algumas atitudes bárbaras. Mas isso não quer dizer que os Saiyajins não possuem sentimento. Eles têm sim suas culturas e crenças, mas eles ainda têm sentimentos como os humanos. É só olhar o Vegeta, que era um Saiyajin mais cruel da raça e se tornou alguém bom. Se o Vegeta conseguiu ser bom, então qualquer Saiyajin pode. Esse é meu veredito final. Os Saiyajins do Z e do Super são basicamente a mesma coisa. Ambos, na maioria das vezes, são cruéis e genocidas que matam várias raças. Porém, tem alguns que possuem sentimentos e cargos diferentes. Mas de resto, eles são iguais, essa é a verdade. E bom, esse foi o vídeo, espero que eu tenha esclarecido para vocês como são os Saiyajins de verdade.
E que vocês, quando for criticar algo do Super, pelo menos pesquisem, não saiam por aí julgando e atacando alguma coisa do Super só porque tal canal tá fazendo o mesmo. Tenham suas próprias opiniões e pesquisem. E também respeitem as opiniões dos outros. Porque galera, eu vou adiantar pra vocês, não me tratem como se eu fosse o herói ou o rei da verdade sobre Dragon Ball, porque eu não sou. Eu sou apenas um cara que ama Dragon Ball, mas quer que todo mundo se respeite. Seja fã do Z, GT, Super e até o clássico, não importa. Temos que ser respeitosos um com o outro. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!